Oi, meus amores, estamos aqui no nosso podcast da Cristina Vampato. E hoje nós temos uma pessoa muito especial, Sérgio Gil. Ele é psicanalista, sociólogo, tem formação em teologia e sociologia, pós-graduado em ensino religioso e clínica psicanalítica, além de ser mestre em ciência das religiões. É muito aprendizado, muita bagagem que com certeza vai enriquecer o nosso bate-papo aqui no podcast. Seja muito bem-vindo, tá? Que muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Então vamos lá, que eu tenho perguntas assim que são incríveis, que com certeza vão fazer o gosto do nosso público. Para você, como nasceu a psicanálise? A psicanálise ela nasce por uma necessidade. A psicanálise é uma invenção, né? Sigmund Freud, ele recebia vários pacientes, ele era médico, né? Recebia vários pacientes com reclamações voltadas para a área neurológica, que logo eram chamados de histeria. Bom, naquela época não se havia um tratamento para histeria. Poderia ter até algum tratamento experimental. Mas Freud ele foi trabalhando esses tratamentos, né? Primeiro ele utilizou a hipnoterapia, depois utilizou a catarse, até chegar a um método ao qual ele se entusiasmou e achou que seria adequado, que permanece até os dias de hoje, que é a livre associação de ideias. Então, a partir de uma paciente, que na verdade não era somente dele, mas era do professor dele também, o mestre Breuer, Joseph Breuer, essa paciente entendia que quando ela falava, ela se sentia melhor. Ela mesma criou uma metáfora muito interessante, que é a metáfora da chaminé. Enquanto ela falava, parecia que estava soltando pela chaminé. A boca da chaminé era a própria boca dela, né? Que legal, sua boca, né? Que bacana. Isso. E a partir disso, eles começaram a se interessar sobre a livre associação de ideias, né? Então, essa livre associação de ideias é quando a pessoa livremente, ou o sujeito, né, livremente faz as suas colocações, né, os seus dilemas, as suas demandas, e o analista ele está totalmente focado, escutando, uma escuta interessada, uma escuta focada em entender o que a pessoa ou o sujeito está expondo. Então, a psicanálise ela nasce a partir daí. Poxa, que legal. Então é como se fosse assim, um receptáculo, o psicanalista é um receptáculo dessas informações. Exatamente. E de organização, de estruturação dessas informações para poder prover exatamente. ajuda. A análise, nós podemos comparar talvez a um produto que seja fatiado. Esse fatiar são as pequenas doses dos encontros que acabam explorando a livre associação de ideias. Então ele vai fatiando e vai ouvindo, e a partir daí ele vai entendendo. O problema é apresentado como um todo, mas quando ele é apresentado como um todo, é um sintoma. A psicanálise não trata o sintoma, mas trata a origem. Para eu entender a origem, eu preciso fatiar esse problema, para poder entender o que vai, né, nas entrelinhas, inclusive das expressões, né? Muito bom, gente. Olha, já aprendi muita coisa, muito bem. O seguinte, qual é a proposta da análise? Qual o objetivo e o que se espera de uma análise? O que se espera da análise é o entendimento da origem do recalque. O recalque ele é um produto que ele tem a sua origem a partir de uma neurose. A neurose, eu posso talvez trazer um exemplo mais superficial, né, para que todos possam entender, é o meu desejo em diversidade com a realidade. Então eu tenho um desejo e existe uma realidade. Quando o meu desejo não se encaixa na realidade, eu entro em conflito. E aí eu torno a neurose. E a neurose ela pode ser manifestada através de várias situações. Ansiedade,
fobia, transtorno obsessivo compulsivo, mas vamos falar de ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de depressão, a gente fala de histeria, a gente fala daquelas pessoas que têm medo de ficar doentes e acabam ficando doentes de tanto medo, né? Hipocondríacos acabam inventando doenças para si próprias, né? E acabam até experimentando essas doenças por conta dessa ideia, né, persecutória que elas acabam fazendo das doenças. Então também é uma ansiedade. Sendo assim, a questão voltada, né, para a psicanálise entender como é a origem ou como se dá a origem desses sofrimentos. Aí nós entendemos que é a significação. Entendi de onde que é. Veio de um momento lá na minha infância em que eu quis expressar um sentimento e fui, na verdade, censurado. E aquilo mexeu comigo. E a partir daí eu fui crescendo com dificuldade de expressar. Tenho dificuldade de expressar porque lá atrás eu não fui entendido. Não queriam deixar eu me expressar. Então eu tenho medo de me expressar. Eu tenho medo de falar do que eu sinto. Porque ficou o recalque, né, estacionado. Mas quando na livre associação de ideias eu descubro o que aconteceu, porque a pessoa vai vivendo, né? Aconteceu lá atrás, a pessoa vai vivendo e na verdade ela não sabe exatamente. Ela simplesmente vive assim. Então ela não sabe exatamente por que ela se porta assim. Ela simplesmente vive. E aí, com a livre associação de ideias, ela descobre essa origem. Essa origem se chama significação. Beleza, mas vai parar por aí? Não, claro que não. A gente vai trabalhar essa significação para ressignificação. Ou seja, um novo olhar para aquela situação. A situação não desaparece, é passado da pessoa. Portanto, não vai desaparecer, mas ela vai poder entender melhor por que ela sofre. E a partir daí ela vai tomar atitudes, inclusive até para superar o seu sofrimento. Muito interessante. Olha, então é como se fosse assim, o tratamento de a pessoa está um vulcão em erupção. Isso. E através das metodologias vão buscando informações de uma maneira que ela possa tratar aquilo que realmente causa toda essa repressão, todo esse recalque, né? Ou seja, todo aquele passado que para ela se torna um fardo e de repente ela conseguir trabalhar e ressignificar a vida dela. Exatamente. Outras escolas psicológicas, por exemplo, tentam reparar, tomando o gancho do vulcão, né? Reparar a larva que solta, né? Que a explosão dessa lava. Então, ela vai soltar, e outras psicologias vão tentar reter essa lava. A psicanálise não. A psicanálise ela vai no interior desse vulcão entender o que está gerando, né, esse jorrar, né? Muito interessante. Agora tem uma pergunta aqui que também assim, principalmente para as pessoas atualmente. A psicanálise ainda é atual nos dias de hoje e quem precisa de análise? A psicanálise é super atual nos dias de hoje. Na verdade, sempre, né, esteve na moda. A psicanálise talvez seja a única escola psicológica que não sai de moda. Você pode ver outras escolas tomando aí a ponta, né, através das fontes acadêmicas, né? Já foi o behaviorismo, já foi a Gestalt, já foi o humanismo, né? Hoje é o TCC, né? Que é o cognitivo comportamental. Ora, terapia cognitiva comportamental. Mas, na verdade, são todas reparadoras da lava. E a psicanálise sempre continua. Mas o que acontece com a psicanálise é que ela demanda tempo, né? Então, hoje em dia, como nós temos uma sociedade altamente tecnológica e rápida, fast food, né? Talvez as pessoas vejam a psicanálise como na contramão, mas na verdade, para a construção de um pensamento, é preciso que haja o nosso tempo. E é isso que as pessoas não estão respeitando, o tempo
humano, o tempo de cada sujeito. Então, a gente percebe que para que logre êxito, as pessoas precisam ter controlar essa ansiedade que já foi colocada anteriormente. Exatamente. E a manutenção de um foco. Porque se você quer realmente melhorar aquilo que você está passando, quem você é, se você não tiver o foco, não surtirá o efeito, porque não tem fórmula rápida. Não. É uma fórmula contínua, lógico que varia de pessoa para pessoa. Variar, mas desse avanço, né, de cada um. Agora, cada um de repente tem talvez algo de recalque que seja bem mais intenso, mais profundo. Isso. Mas o que a gente percebe que então as pessoas nos dias de hoje precisam muito da psicanálise. Verdade, com certeza. Muito bem. E aliás, todas. Não só aquelas que se sintam em sofrimento, mas aquelas que também gostariam de desenvolver determinadas escolhas, pensamentos, situações de vida. A psicanálise é saúde mental. É para quem quer viver a saúde mental. Então tá de encontro à pergunta aqui próxima. Estudar a psicanálise faz bem para a saúde mental? Faz muito bem, né? Porque enquanto eu estou estudando as teorias, há um ambiente também terapêutico. Então eu vou descobrindo, conforme Freud foi descobrindo a própria psicanálise, foi desenvolvendo, né? E esse desenvolvimento traz para mim muitas situações de relevâncias, situações correlatas, né, que Freud passou e também que os seus pacientes passaram. Eu vou fazer algumas correlações dessas situações e eu vou aprendendo com isso. Então, a própria teoria psicanalítica é terapêutica. E é interessante que a gente percebe que tem muitas pessoas que não gostam muito de admitir que precisam dessa ajuda, porque parece que é uma demonstração de fraqueza você mostrar fragilidade emocional. Sim. Só que elas demonstram a fragilidade emocional tentando ser fortes. Sim, exatamente. Então, são resistências. Então, essas resistências são porque se eu tocar, eu pensando, né, como uma desses sujeitos, né, se eu tocar no problema, no meu problema, eu não sei como agir. Então eu resisto. Não quero não. Isso não é para mim não. Isso é para os outros. Não é para mim não. Então é uma resistência. E essa resistência atrapalha muito a pessoa ou o sujeito se tornar melhor. Agora, uma pergunta assim, para mim um pouco complexa, mas eu tenho certeza que com a sua expertise vai conseguir colocar para a gente. Como você avalia a sociedade nos dias atuais? Uma vez me perguntaram sobre isso, né, numa outra gravação, e eu respondi que a sociedade hoje é esquizofrênica. Aí o entrevistador colocou a mãozinha assim, correndo, aí tinha uma pessoa também do lado assim, sorrindo, mas a sociedade hoje, meu Deus do céu, ela parece sim realmente esquizofrênica. O que caracterizaria a esquizofrenia? A esquizofrenia está dentro da estrutura clínica psicótica. A característica principal da psicose é cortar o laço social. Hoje em dia, as pessoas agem sem laço social. Não há cavalheirismo, não há ceder, não há, na verdade, é a minha vontade que prevalece sobre a vontade dos outros, do coletivo, né? É o que eu acho e não estou pouco interessado no que outros acham. Isso caracterizaria uma esquizofrenia. A pessoa está vivendo o mundo dela. Na verdade, a realidade para essas pessoas, ou para a sociedade em geral, está sendo a realidade interna, ao invés da realidade externa. E isso é um perigo. E é uma característica da psicose, né? Eu fazer valer a minha realidade interna
prevalecendo sobre a realidade externa. Então não há como eu criar laços, não há como eu desenvolver relacionamentos. E é o que está acontecendo hoje. Hoje você percebe nas filas de banco, de supermercado, são várias, também no trânsito. Você percebe no agir das pessoas, você percebe que as pessoas, na verdade, elas estão muito irritadas, não pode falar nada de ninguém, que todo mundo já levanta para poder revidar de forma violenta. Não há um entendimento de reflexivo, não existe isso. A coisa é muito binária, conforme nós estamos vivendo a era da tecnologia, binário. Sim, não. Quer dizer, a pessoa não para. Peraí, por que é sim? Sim, por quê? Por que é não? Não, por quê? Então, a gente também não pode trazer um equilíbrio entre o sim e o não. Como é que é isso? Então, as pessoas não param para entender dessa... Então, realmente é uma sociedade... complicada. complicada. Olha, eu enquanto... os trabalhos que eu faço, nas palestras, nos bate-papos, eu tenho percebido como se fossem caixas pelo caminho, cada um envolto dentro da sua caixa, da sua redoma, tá? E procurando viver seu epicentro. Uhum. Agora eu gostaria, para a gente encerrar... Opa, já? Que isso? Puxa, mas com certeza teremos mais podcasts com vários bate-papos, que com certeza esse assunto é muito importante. Sim, verdade. Qual um recado, uma mensagem que poderia passar, para que as pessoas pudessem estar despertando dessa inércia que estão vivendo hoje? Eu poderia sugerir que todos possam procurar serem mais saudáveis. Mas antes de tomar alguma medida, talvez a reflexão seria o mais importante. Eu refleti a forma com que eu ajo, a forma com que eu respondo, a forma das minhas atitudes e os meus relacionamentos. Será que eu estou pedindo demais? Estou deixando de ceder muitas vezes? Será que eu me sinto talvez aí um narcisista que só querem que olhe para mim, só querem que a minha vontade seja respeitada, só querem que a minha posição seja melhor do que das outras pessoas? E quando a gente fala nisso, a gente fala bastante pensando nos professores, nos mestres, que são os detentores do conhecimento. Mas esses mestres, na verdade, eles não podem, não devem levar o ensino depositário, mas o ensino de compartilhamento, de comunhão, de algo comungado. Eu tenho alguma certa experiência, mas outros também têm outras experiências para poder passar para mim, enquanto mestre, enquanto professor. Talvez assim em várias áreas da sociedade, várias esferas da sociedade, eu possa pensar também em troca, em alteridade. Talvez pensar em alteridade seja importante, e é a minha sugestão. Muito bom. Antes da gente agora terminar de fato, quero agradecer pela oportunidade de estar contigo aqui nesse podcast. E se alguém quiser fazer um curso de psicanálise? Olha, só entrar em contato conosco. Nós estamos com novas turmas presenciais e que funcionam aos sábados, podem ser sábados quinzenais, uma nova turma em Maricá e também no Alcântara. E também uma turma à distância, que vai funcionar às quintas-feiras, Essas turmas presenciais de 9 até as 13 horas, sábados quinzenais, tá? E a turma à distância, 20 horas até 21h30, ok? O telefone é 21 98853 3371. 21 98853 3371. Você pode procurar também no Instagram e Veralém, no Facebook, Instituto Veralém. Gente, é muito bom. O Pedro está fazendo o curso lá. Pedro, nosso aluno. Está gostando muito, que gente. Bom. Ele conversa comigo, feliz ele fala com isso. Com isso. Então,
Sérgio, obrigado pela sua participação, que Deus te Eu que agradeço a abençoe oportunidade. a sua jornada profissional. Sei que também você tem um ministério, que Deus abençoe o seu Amém. ministério, faça prosperar, tá? Que Deus abençoe, fique com Deus. Amém. Muito Beijo. obrigado. Beijos, Cristina Lobato.